Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Não adianta ficar rindo assim, fingindo que você está super feliz. Entendeu? É a mesma coisa que eu quiser chegar aqui e bancar o espiritual, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que importa é que a palavra será pregada. Aí você já fica com ódio de mim e eu já perco logo, sei lá, no primeiro minuto. Não será inteligente. Então vamos pular essa parte, né? E dizer que eu e minha família, eu e minha casa, eu e Camila, naturalmente, lamentamos a ausência dela hoje aqui, mas a Camila é um soldado que não foge da batalha. Então, sem dúvida alguma, ela, de fato, está impossibilitada de estar hoje aqui, está se sentindo muito mal, soube, inclusive, que está tendo, como dizem os antigos, um andaço, né, de uma virose aí, deve ser alguma coisa dessa natureza, porque ela realmente está muito debilitada, e vocês sabem que ela prega com bastante energia, com bastante entrega, e nessas condições realmente fica impossível, né? Mas eu quero pedir a vocês e à igreja, que é a nossa igreja, que possam, por favor, orar pela pronta recuperação dela, e eu creio que muito pertinho e muito em breve, numa próxima quinta-feira da Vitória, ela vai estar ministrando com vocês, tá bom? Amém? Vocês vão orar por ela, e por mim também, né, irmão? Grande a peleja, né? Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos ler a palavra do Senhor na noite desse dia? Vamos? Sim. Recuperados? Ah. As irmãs estão vendo assim. Tá, vai. Tá bom, vai. Já estou aqui mesmo, né? Se levantar agora vai ficar chato. Amém, Senhor. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Glória a Deus. Obrigado, pastor Odilton, pastora Josiane. Obrigado pela compreensão também, o carinho de sempre. Deus abençoe. 126, salmo lindo para nós nesta noite aqui. Quem já encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito: quando o Senhor fez voltar do cativeiro os que estavam, vamos recomeçar. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quantos podem dizer graças a Deus nesta noite, meus irmãos? Aleluia. Vamos aplaudir ao nome do Senhor? Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, você, por favor, ache o olhar do maior número de pessoas que você puder, e você vai dizer só isso: é sem dúvida. 1, 2 e 3. Vai lá. Acha o olhar de alguém aí. Mais alguém preguiçoso. Procura mais alguém aí. Isso. Diga para ele que é 100. É 100. É 100. Amém. Graças a Deus. A Bíblia por si só, ela já é um livro objetivo, assertivo, esclarecedor, elucidador. A Bíblia por si só,
é um livro que nós amamos, reverenciamos e o escolhemos para ser nossa regra de fé e prática, justamente porque não é um livro dúbio, não é um livro vacilante. Então perceba, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, nós já estamos falando de um livro que propõe certezas, propõe convicções. Agora você imagina um livro que já tem esta característica por si só. Um livro que já carrega essa característica, de repente, num determinado verso, de 2 salmos, este livro, ainda como se tudo isso não bastasse, decidisse dizer assim, sem dúvida. É para pegar qualquer pessoa que não tenha compreendido ainda a natureza convicta e objetiva das promessas de Deus. É para pegar qualquer pessoa que ainda esteja insistindo em pensar que está ainda diante de deuses vacilantes aos quais serviu no passado, ou a homens ou pessoas de carne e osso. É para pegar todas essas pessoas e dizer para elas, entenda de uma vez por todas, que homens falham, palavras de homens voltam, mas o que Deus está propondo para nós, aqui nesta quinta-feira da vitória, não tem absolutamente nenhuma dúvida. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Este não é um ambiente, essa não é uma atmosfera para dúvidas, para reticências. Hoje só há pontos de exclamação aqui. Deus fará, Deus cumprirá, Deus libertará, Deus salvará, Deus abrirá a porta. Quantos podem dizer amém esta noite? É nisso que eu creio. O Salmo é maravilhoso. O Salmo 126 é a experiência de alguém que viveu algo extraordinário, fantástico, algo prometido, que sabe o que é a natureza difícil de um processo longo e que viveu a experiência de uma conquista, de uma vitória, do cumprimento de uma promessa. E esse alguém, esse salmista, está tão interessado em trazer-nos para o ambiente que ele experimentou e viveu, que ele vai se usar de alguns artifícios, um em particular, um artifício muito comum. Veja no verso 1 que o salmista, no esforço de nos trazer para o ambiente que ele viveu, ele diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então o que é que ele vai fazer? Ele sabe que eu e você não estivemos lá. Ele sabe que eu e você não vivemos aquilo. A saída dos filhos de Judá do cativeiro em retorno a Sião. Ele sabe que as pessoas para quem ele está escrevendo, em sua esmagadora maioria, não experimentaram aquilo. Então ele vai se usar de um artifício. Vai trazer algo que isso sim ele espera que as pessoas saibam o que é. E sabendo as pessoas o que é isso, elas poderão entender o que foi a experiência. Ele diz assim, quando o Senhor fez voltar do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Primeira coisa, há uma expectativa no coração do salmista. Pergunte qual? Que eu e você como leitores saibamos o que é ser um sonhador. Quem não sabe o que é ser um sonhador não entende o Salmo 126. O Salmo 126 precisa ser entendido por sonhadores. E é por isso que antes de que eu comece a lhe falar qualquer coisa sobre o que aconteceu no Salmo 126, eu tenho uma palavra a liberar e a declarar. Se você se esqueceu de
como é sonhar, você vai se lembrar na noite deste dia. Se você desistiu de sonhar, você vai voltar a sonhar na noite deste dia. Esse salmo não será um salmo estranho para você. Você lerá esse salmo como quem sabe o que é sonhar, porque os sonhadores que desistiram de sonhar vão voltar a sonhar nessa quinta-feira da vitória. Aqui, quem crê, diga amém. Segunda coisa que está clara aqui, que eles que viveram sabiam o que era sonhar e se mantiveram sonhando. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque o salmista não pode oferecer como um exemplo uma coisa que ele não conheça. Eu não posso dizer que o tom de cinza da logomarca da caixa de som que está aqui, você não está enxergando, mas enfim, o tom de cinza que está aqui é igual ou parecido com o tom de cinza do sofá da sala daquele jovem de camisa vermelha ali, por um simples fato de que eu não conheço como é que é o sofá da casa dele. Então a gente só pode dar exemplos quando nós conhecemos as coisas. Então o salmista está dizendo: nós nos mantivemos sonhando. O salmista está dizendo: eu me mantive sonhando. Eu não permiti que as adversidades dos 70 anos de cativeiro tirassem de nós um sonho. Eu quero liberar de Deus uma palavra sobre a sua vida. Pode ter passado pouco tempo, pode ter passado muito tempo, que você está dentro do processo que você está, mas ele não será capaz de tirar de você o poder de continuar sonhando, que dias melhores virão, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pois bem, então, a nossa boca se encheu de riso. Alguém já sorriu. Eu quero que você compreenda por que é tão importante ler o que estamos lendo. Por que é tão importante ler o salmista dizer: a nossa boca se encheu de riso? Porque não existe nenhum único relato, nem bíblico e nem histórico, de que durante os 70 anos de cativeiro, Judá tenha padecido nem de fome e nem de sede. Vou repetir. Não há nenhum único relato, nem bíblico e nem histórico, nenhum documento, nada, de que Judá tenha sido privado pela Babilônia, nem de comida e nem de água. Portanto, o salmista está falando sobre ter algo na boca, e não é comida, porque comida não faltou. Ele está falando sobre ter algo na boca, mas não é água, porque água não faltou. Ele está falando sobre Deus colocar algo na boca deles, mas não é sobre aquilo que todo mundo comumente quer, ou pensa, ou espera. Não é comida e nem bebida. Ele diz: o que nos faltava não era comida e nem água, o que nos faltava era riso. Sabe o que alguém não está entendendo? Que a sua questão não é sobre comida, não é sobre bebida. Alguém olha para você e diz: mas por que você reclama? Eu queria ter o salário que você tem. Ele não está entendendo que não é sobre salário, é sobre o sorriso. Alguém não está entendendo, está dizendo: você reclama de barriga cheia, olha o carro que está na sua garagem. Ele não entendeu que não é sobre carro, é sobre sorriso. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: não espere que as pessoas tenham sensibilidade para entender o que está acontecendo. Elas acham que você tem mais do que suficientes razões para estar bem, por conta do carro, por conta do emprego, por conta disso. Mas Deus me trouxe para dizer: eu sei o que a Babilônia te tirou. Não te tirou carro, nem casa, nem salário, nem posição, mas te tirou sorriso. E é por isso que aquilo que eu já planejei te devolver nessa quinta-feira é exatamente aquilo que você perdeu: sorriso. Chacoalha alguém que está do teu lado, fala para ele: se prepara, porque aquelas gargalhadas boas vão voltar. Eu estou profetizando que você ainda, esse mês de abril, vai gargalhar alto outra vez. Aleluia!
glória! Não teria sido por isso? Não seria por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Seus dias de sorriso vão voltar. 5 pessoas creram. Seus dias de sorriso vão voltar. Seus dias de gargalhadas vão voltar. Porque o Senhor me trouxe com uma palavra de ordem. Vou botar sorriso na tua boca. Então, a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cântico, música. Cântico, música. Repare uma coisa, eu poderia eleger o Salmo 137 como um salmo contrastante em relação ao Salmo 126. Há contrastes muito interessantes entre os Salmos 126 e 137. Por exemplo, no Salmo 137, o salmista diz assim, abre aspas, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Repita comigo, assentamos, muito fraco, assentamos e choramos. Isso é Salmo 137. No Salmo 126, o salmista diz assim, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Isso é Salmo 126. O que é Salmo 126? Andando e chorando. O que é o Salmo 137? Sentado, chorando. Você reparou? Que o choro está presente nos dois salmos, mas com companhias diferentes. No Salmo 137, a companhia do choro é o assento. No Salmo 126, a companhia do choro é o movimento. Eu queria que você acordasse alguém que está do teu lado. Dá uma acordadinha nele, que ele cochilou. Dá uma acordadinha nele e diga assim, você escolhe. Muito fraco, diga, você escolhe. Porque lágrima vai ter. Então, ou você chora sentado, ou você chora sem parar de caminhar. Eu não vim falar aos desistentes, eu não vim falar aos desertores, eu vim falar daqueles que sabem que a lágrima é inerente à vida humana, mas que estão decididos, ainda que chorando, não pararem de caminhar. Para desespero do diabo, para pânico do inferno, você não vai parar de caminhar. Oh, glória! As margens, as margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Quer ver contraste? Ezequiel, mesmo rio, mesma Babilônia, ele escreve, junto ao rio Quebar, eu estava sentado e tive visões de Deus. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Melhor, eu tenho um convite para te fazer. Escolha de que lado do rio você fica. Porque tem um lado do rio que congrega os que estão assentados chorando. Tem um outro lado do rio, onde visões de Deus estão sendo demonstradas. Eu vou tentar de novo. Esse som está muito fechado, querido. Vamos de novo. Vou tentar de novo. Você precisa escolher de que lado do rio você vai ficar.
Você pode ficar de um lado, não tenha dúvida, vai ter gente lá. Vai ter gente para poder te abraçar, para você poder enrolar as lágrimas junto com ele. Vai ter gente para reclamar da vida lá junto com você. Vai ter gente para ser decepcionado do café juntamente. Vai ter gente para escrever textão. Tudo vai ter lá do outro lado. Mas do lado de cá, do outro lado do mesmo rio, na mesma dor, na mesma pressão, o pau está quebrando para todo mundo, mas tem um lado do rio que tem uma congregação que está olhando para cima e está dizendo: Deus está mandando visão, Deus está mandando visão, Deus está mandando visão. Eu tenho um convite para te fazer hoje: se muda de lado desse rio, se muda de lado. Pareceu confortável para você estar do lado de um rio, onde as pessoas tinham dores parecidas com as suas e tinham comportamentos parecidos com os seus. Aí você começou a ser reclamão e achou um outro que reclamava mais do que você. Aí você se sentiu muito confortável. Aí você decidiu ficar desigrejado e do outro lado do rio estavam todos os desigrejados lá também. Aí vocês montaram um grupo e ficaram lá sentados chorando. Mas veja, o sol está queimando, é dos dois lados do rio. O vento está soprando, é dos dois lados do rio. Se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Então não venha com vitimismo, porque aquilo que você está sentado reclamando está sendo superado, porque quem está do outro lado é só mudar de lado. Não fica chateado, mas você acha que é o único que sofre? Você acha que é o único que enterrou parente? Você acha que é o único que tem uma porta fechada? Você acha que é a única pessoa que está doente? Se você procurava um lugar para ser agraciado, para ser aclamado, para ser conclamado, para ser parabenizado pelo seu vitimismo, não é aqui. Aqui na rua Montevidéu, número 900, não costumam se reunir vitimistas. Esta é uma reunião de vencedores. Aleluia. Ramacharga. Uma das coisas mais sensíveis, uma das coisas mais duras de se ler no Salmo 137, que eu já lhe expliquei, que é um contraste do Salmo 126. É quando o salmista assim escreve, você deve se lembrar. Nós dependuramos as nossas harpas nos salgueiros. Isto é um relato muito mais para o poético do que para o literal, embora também o pudesse ser literal, não posso afirmar nenhuma coisa nem outra. De toda maneira, isso é um relato pesado, dramático e triste, porque isso não é sobre pendurar uma toalha no secador, isso não é sobre pendurar um sapato no lugar X ou Y. Pendurar a harpa significa muito, significa um processo de desistência, de abrir mão de um direito que Deus facultou a todo homem: adorá-lo. Uma das expressões mais marcantes da vida e da cultura de Israel está na sua música. Portanto, perceba que pegar as harpas e colocá-las no salgueiro é uma expressão profunda de quem está dizendo ter abandonado sua música, abandonado o seu cântico. Agora perceba, eu só vou lembrar a você que as vezes que na Bíblia eu vi a harpa sendo efetiva para algum propósito, ela sempre esteve na mão de alguém e não dependurada em lugar nenhum. Foi na mão de Davi que o som da harpa fez os demônios saírem de Saul. Foi na mão de um tangedor que o som da harpa fez o espírito da profecia vir a um ambiente anteriormente conturbado e revelar a Eliseu o que Israel precisava saber. É na mão de alguém que a harpa cumpre seu propósito.
É na mão de alguém que a harpa tem seu som e que seu som provoca aquilo que o inferno recua. Só que o salmista está dizendo, não está nas nossas mãos. Nós as dependuramos no salgueiro. Curiosamente, a mesma árvore que na celebração, na instituição da festa dos tabernáculos, fora apontada por Deus como uma árvore de onde se deviam colher galhos para serem sacudidos num ato de júbilo e de celebração. Significa que o salgueiro foi ator, que o salgueiro participou das celebrações festivas de Israel. E o mesmo salgueiro que testemunhou a festa, agora é cabide da tristeza. O mesmo salgueiro que testemunhou a celebração, agora ampara a dor. Uma das coisas que mais nos constrange é quando nós percebemos, às vezes em álbuns de fotografia, agora eu entreguei minha idade agora, né? Na galeria de fotos, aleluia, nós percebemos que pessoas que estiveram presentes em momentos celebrativos da nossa vida, agora estão testemunhando um tipo de fase que nós não gostaríamos que elas estivessem testemunhando. Quanta gente que participou das suas festas está sendo ombro para as suas lágrimas agora. Só que, quando Israel voltar a Sião, as festas serão reinstituídas. A festa dos tabernáculos voltará a ser celebrada. E o salgueiro voltará a participar da festa. Então eu tenho uma palavra para lhe dar esta noite. Não mande estas pessoas embora. Não as descarte nem se constranja com a presença delas. Porque se elas participaram de festas num dia, estão nos dias tristes agora, o próximo capítulo e a próxima estação são elas participando das festas novamente. Oh, aleluia! Pastor, mas se eu pegar a minha harpa e se eu colocá-la no salgueiro, significa que eu estou abrindo mão de fazer a música? Significa. Significa que eu estou abrindo mão de compor a canção? Significa. Então significa que não vai ter música? Não, não é isso que significa. Mas como não? Não. Entenda algo espiritual que eu vou lhe dizer. Quando um crente abre mão de ter a harpa, ele abre mão de ter o controle da canção. Ele abre mão de ser o compositor da sua trilha. Ele abre mão de dizer com que tipo de ritmo ele vai acordar e com que tipo de melodia ele vai dormir. E se ele colocar a harpa no salgueiro, ele desiste de fazer a música, mas alguém vai fazer. Pergunte quem? O vento. Só tem um problema, o vento não sabe compor música de festa. O vento só compõe trilha sonora de horror. Sabe por que você acorda atribulado e dorme perturbado? Porque você conferiu para o vento da tua vida a autoridade de fazer o som da tua vida. Sabe por que você não tem paz para acordar, muito menos para dormir? Porque o vento só compõe música de assovio, de açoite de vento na janela. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, você vai tomar aquela harpa do salgueiro. Alguém levantou a mão? Você vai tomar aquela harpa do salgueiro, porque a partir dessa noite, eu não estou falando do ano que vem, eu estou falando a partir dessa noite, você volta a ser o compositor da trilha sonora da tua vida. Hoje não tem espanto noturno, hoje não tem perturbação, pode ter trovão e relâmpago do lado de fora, mas vai ter paz do lado de... Ei! Iribaracalacheia! Se você não fizer a música, alguém vai fazer. Se você não escolher qual a canção que você vai acordar, o vento escolhe. Se você não escolher qual é a canção que vai embalar a tua noite, pode ter certeza
que alguém vai fazer isso no teu lugar, mas eu estou profetizando a retomada do controle da música da tua história, a retomada da composição da trilha sonora da tua vida, aquelas canções sepulcrais, aquelas canções mórbidas, compostas pelo vento, vão sair da tua playlist, porque assim te diz o Senhor, a harpa está voltando para a tua mão, nessa noite de quinta-feira. Se você abrir mão da harpa, não reclame da música. Vou repetir. Se você abrir mão da harpa, não reclame da música. Se você abrir mão de ser a pessoa que está no controle, eu estou falando humanamente, no controle da sua vida, então não reclame de quem tomar o controle dela. Porque todo espaço vazio tende a ser ocupado. O reino do Espírito é assim. Jesus falou sobre isso. A casa ficou vazia. O que aconteceu com a casa vazia e limpinha? Entrou um espírito. Trouxe quantos mais? 7. O que Jesus está denunciando? No mundo espiritual, nenhuma lacuna fica sem ocupação muito tempo. Se você não ocupar, alguém ocupa. Se você não ditar o ritmo, alguém dita. Se você não conversar com os teus filhos, alguém vai conversar. Se você não disser como funciona, alguém vai apitar no teu lugar. Se tu não colocares ordem, alguém vai estabelecer o caos. Mas assim diz o Senhor: retoma o controle, retoma o controle, retome o controle. Oh, glória. Aleluia. Então, se diziam entre os gentios. O que eles vão dizer? O que os ímpios vão dizer? Diz o salmista: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aí depois o salmista pega a bola, bota no pé dele e diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O que é que os ímpios foram capazes de dizer? Grandes coisas fez o Senhor a estes. O que os ímpios são capazes de dizer? Primeiro, grande, porque eles são capazes de mensurar o tamanho. Grandes coisas fez o Senhor. Eles são capazes de perceber e reconhecer que o que está acontecendo não poderia ter vindo de você. Só que para por aí. Você não percebeu que a parte que diferencia a fala do ímpio da fala do salmista está onde? Na alegria. O salmista viu a mesma coisa que o ímpio viu, mas o salmista se alegrou e o ímpio não conseguiu. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei, eu fico olhando para você e esperando que o ímpio constate que é grande, constate que foi Deus e ainda fique alegre. Eu fico olhando para você, esperando que a tua vitória seja celebrada por quem é da carne, por quem é do mundo, por quem está entregue aos pecados, delitos e iniquidade. Não espere que você vai cansar. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: procure teus pares. Procure teus pares para celebrarem a tua vitória. Não espere de quem o sangue de Cristo ainda não lavou, da mente que ainda não foi transformada pelo Evangelho. Não espere celebração. No máximo eles vão atestar o tamanho e atestar a fonte, mas não serão capazes de se alegrar. Mas não tem problema, tem um arraial inteiro querendo dar glória a Deus e aleluia por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Poxa, contei para fulano uma vitória, fulano ficou com a cara estranha. Mas quem é fulano? O oprimido, desviado. Você quer o quê? Que ele marque um culto de ação de graça junto com você? Essas expectativas que a gente tem, elas vão da inocência para a tolice, e eu fico perguntando onde para.
Eu me alegro. Avisa para o seu vizinho que ele está querendo, tadinho, ele está querendo alguém para se alegrar com ele. Avisa para ele que você sentou do lado de alguém que se alegra pelas grandes coisas que Deus tem feito na sua vida. Quantos dizem amém essa noite? Quem diz aleluia, minha gente? Oh, glória a Deus. Atenção a uma fala do salmista. O salmista diz assim, repita para mim, traze-nos. Muito fraco, traze-nos. Outra vez. Eu comecei a mensagem dizendo para você que o relato do salmista era o relato de alguém que viveu uma experiência. Portanto, que experiência é essa? Ele saiu. Ele celebra ter saído. Ele tenta fazer com que eu compreenda como ele se sentiu ao sair. Ele fala sobre aspectos que ocorreram nessa saída, mas em determinado ponto do salmo ele diz assim, traze-nos outra vez. E ou nós temos um problema aqui, de natureza literal, da forma como a coisa está escrita, ou nós precisamos entender um conceito muito importante. Porque se eu levar o pé da letra, quem está aí, diga amém. Se eu levar o pé da letra e se eu ler o salmista escrevendo assim, traze-nos outra vez. Aí eu olho e digo, bom, traze-nos. Se ele está escrevendo traze-nos, então ele está se incluindo também. Porque senão seria traze-os. Se ele está escrevendo traze-nos, ele está se incluindo. Quem entende, diga amém. Aí ele escreve assim, ó, traze-nos outra vez. Então, peraí. Se eu continuar no pé da letra, o que eu vou pensar? Que ele saiu, voltou para o cativeiro. E agora está pedindo, traze-nos outra vez. Faz sentido ou não? No pé da letra não deveria ser isso? Mas não é. Porque ele saiu e não voltou. Então, por que ele está dizendo traze-nos? Tem gente ainda lá, pregador? Tem. Uai, então se tem gente lá, bastaria que ele orasse dizendo, traga-os, Senhor. Mas se ele diz, traga-os, Senhor, essa seria uma oração num nível. Pastor, mas como assim? Você está falando de que ele obteve um outro nível, sim. Que nível é? É um nível de intercessão. E o nível de intercessão compreende um aspecto que as pessoas não entendem. Que eu peço para Deus tirar alguém de lá, como se eu essa conversa só vai entender quem é de intercessão. Porque o carnal olha para você e diz assim, desfruta da tua vida, para de se preocupar com fulano, ele já está, para de se preocupar com Beltrano, ele já está muito grandinho, não entende o que é intercessão, o carnal não entende, porque o intercessor, ele sabe que ele geme, chora e ora, para que Deus tire alguém, como se ele mesmo ainda, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, pega na mão de alguém que está do teu lado, e diga para ele, você vai entrar num nível de intercessão diferente, vai clamar por alguém como se fosse por você mesmo, e o Deus que fez por você vai fazer por mais alguém. Oh, tem alguém? E calanchorocomanaragaia. Aleluia. Com muito carinho, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Tu não entendes o que é intercessão? Não perturbe uma mãe intercessora. Tu não entende o que é intercessão? Não azucrina na vida de um amigo intercessor. Tu não entende o que é intercessão? Não perturba o juízo de uma esposa intercessora. Não mande ela viver a vida dela, porque intercessor não sabe o que é viver a vida dele, esquecendo quem ficou para... Eu estou sentindo um negócio muito forte de Deus aqui. Então, se tu não entende, com muito carinho, fica na sua, porque intercessão é para quem sabe sentir a dor de quem ainda está do outro lado. Eu percebo
Eu percebo que nós todos precisamos ascender, precisamos evoluir para este nível de intercessão. Porque veja, você já esteve lá. Você já esteve lá. E me impressiona, se você já esteve lá, que você não consiga agora orar por quem ainda está, lembrando-se de como era quando você estava lá. Você sabe que Deus sempre gostou de mexer com a nossa memória. Lembre-se da celebração da Páscoa, os elementos da celebração da Páscoa de Israel, ervas amargas. As ervas amargas são, não estou inventando, é a Bíblia. Elas estão lá para que eles se lembrem do tempo da escravidão do Egito. Deus não quer que você esqueça, mas não é para ficar remoendo, não. É para se lembrar como era, para que quando você enxergar alguém que ainda está lá, tu ore com poder, tu interceda com graça. Para que você não fique fazendo oração meia boca. Para que você não fique fazendo oração desmaiada. Para que você assuma uma posição intercessória. Pastor, mas é porque é meu jeito. Mas que jeito que é? Que você vibra para tudo, mas não vibra para orar. Mas como assim é seu jeito? O time faz um gol, você explode. Chega na hora de interceder. Senhor, meu Deus e meu Pai. Você não me convence, isso não é seu jeito. Não é que é seu jeito. Você ainda não entendeu que o pau está cantando na casa de Noca. É isso que você não entendeu ainda. Mas quando você se lembrar um cadinho de como era quando tu estava lá, Lelé, Macheia, essa intercessão vai virar para outro nível de energia. Levanta uma mãozão mais alto que você puder. Pastor, tá dura essa palavra, tá não, tá gostosa. Escute aí. Deus vai levantar-nos como um exército poderoso de intercessores. Grandes portas vão se abrir. Escute, cadeias vão cair, algemas vão trincar. Inclusive, enquanto você tá de mão erguida, traz para tua boca o nome de alguém que ainda está na Babilônia, porque assim diz o Senhor: eu estou indo resgatar alguém por amor de ti esta noite. Os que semeiam com lágrimas. Eita! Os que semeiam com lágrimas. Pastor, estava... eu não vi a hora de chegar a essa parte. Já estou preparado para levantar a mão. O grito de aleluia já está na minha boca, tá? Que bom. Porque eu estou esperando. O que você está esperando? Aquela hora que o senhor vai falar um negócio, qual é que o senhor vai falar? Qual? Que eu vou parar de chorar. Era isso que você estava esperando? Lamento. Porque a grande questão é que você precisa ressignificar a sua ideia de lágrima. Dar à sua ideia de choro um novo, poderoso e bíblico significado. Quando você der à ideia de choro um novo, poderoso e bíblico significado, você não vai se preocupar mais de parar de chorar com tanta pressa. A primeira coisa que gostaria de informar aos irmãos e irmãs que estão pedindo para Deus para pararem definitivamente de chorar, é que, se vocês não sabem, estão pedindo para Deus para ir para a glória. Eu não. Então pare de fazer essa oração.
Porque você que anda orando para parar de chorar definitivamente, já deveria estar com a tua casa em ordem, porque a tua senha está quase chamando. Por quê, senhores? Porque os dois textos clássicos na Bíblia sobre a cessação do choro, um está em Isaías, um está em Apocalipse. Ambos os textos, ou em ambos os textos, a lágrima só desaparece depois da vitória sobre a morte. Significa que só num momento da vida, qual? Na eternidade, você não chora mais. Enquanto você estiver na vida terrena, você vai chorar. Para hoje, volta amanhã. Não tem mais motivo para chorar hoje. Aparece outro daqui a 15 dias. Mas qual é o segredo? Ressignificar a ideia de lágrima. Porque enquanto alguém está pensando que a lágrima é o testemunho da desilusão e da dor, o salmista está ressignificando e dizendo, ela é o agente que rega a sua semente. Porque semente na carne se rega com água, semente no espírito se rega com lágrima. Vou tentar outra vez. Semente na carne se rega com água, mas semente no espírito se rega com lágrima. Deus começou tudo do zero, através de Noé e da sua família. E Deus fez isso através de uma intervenção de proporções globais, o dilúvio. Aí quando terminou o dilúvio e Noé saiu da arca, o Senhor chamou Noé e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, Noé. Enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, frio e calor, inverno e verão. Deus estava dizendo, eu não vou mais fazer intervenções de natureza global através de água. Eu estou entregando à terra a leis naturais. Escute isso. Então Deus disse para Noé, enquanto a terra durar, vai ter esse movimento, semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Diga, enquanto? Muito fraco, enquanto? A terra durar. Então vamos montar o pequenino quebra-cabeças? Se enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, ou seja, semeadura e colheita, e se o salmista está dizendo que no espírito, o que rega a semente é a lágrima, então é exatamente por isso que a lágrima só sai de nós quando a terra acabar. Quando nós estivermos na glória. Por quê? Porque lá ninguém semeia e nem colhe. Lá não há o ato de semear, a terra já não permanecerá mais. Se a terra passou e há novos céus e nova terra, não precisa nem semear, nem colher, muito menos chorar. Mas enquanto estamos aqui, é semeadura, lágrima, colheita. Semeadura, lágrima, colheita. E lá no céu, nem semeadura e nem lágrima, só colheita eternamente. Quem diz glória a Deus essa noite? Acabou. Pronto. Ressignifique seu conceito sobre lágrima. Eu começo a encerrar. O salmista diz assim: aquele. Se você for embora, volta agora. Repete comigo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus feixes. Repete para o seu irmão aquela mesma coisinha que você falou no início, fala para ele, é sem dúvida. Agora olhe para mim. Olhe para mim. Aquele que leva. Está tudo muito certeiro aqui, irmão. O movimento está claro, levar. A preciosa tem adjetivo. Semente, está claro o substantivo. Aquele que leva a preciosa semente.
E o movimento, está claro, andando e chorando. Vai trazer sem dúvida. Olha como tudo é muito bem colocado. Consigo, não é na mão de outro, não é de carona, consigo os seus feixes. Aonde eu quero que você perceba uma coisa nesse versículo. Tudo, com exceção de uma palavra, nesse versículo, tem uma identidade definida. Eu sei que é semente, sei que é preciosa, sei que é andando, sei que é chorando, sei que volto, sei que é sem dúvida, sei que é na mão, só tem uma coisa que eu não sei. Pergunte o quê? Quem é aquele? Porque aquele não tem nome. Aquele não tem cor de olho, aquele não tem conta bancária, não tem saldo. Eu acho maravilhoso porque o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: tudo isso aqui é certo. Tudo que vai acontecer com o semeador é certo. Qual é a única dúvida? Se você é aquele. Porque se você entra e diz, eu sou aquele, Deus entra e diz, então, se tu levar a preciosa semente andando e chorando, sem dúvida, você vai voltar trazendo consigo os seus feixes. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. Se no Salmo de número 126, só 2 pessoas forem aquele, eu sou a primeira. Aonde está a segunda? Aqui esta noite. Agarra a mão de alguém essa noite e fala para ele, você é aquele? Pergunte, você é aquele? Se é aquele que leva, se é aquele que crê, você é aquele que persiste, você é aquele que insiste, se é aquele que faz a campanha, se é aquele que geme, você é aquele que chora. Eu sou aquele do Salmo 126, eu sou aquele. Lamancho. Não. Você não é aquele protagonista de uma história triste. Você é aquele semeador do Salmo 126. Você não é aquele derrotado que vai reproduzir as histórias tristes da sua família. Você é aquele do Salmo 126. Você não é aquele mais um nome numa lista de demitidos. Você é aquele que vai experimentar do favor e da bênção do Senhor. Você não é mais um daqueles a quem as crises econômicas vai afetar. Você é aquele que descobriu o segredo da semeadura e da colheita, e Deus é contigo. Você é aquele. Tanta coisa boa para você ser, e você escolhendo ser aquele que desiste, aquele que para, aquele que reclama, aquele que volta atrás, aquele que murmura. Olha para o Salmo 126 e quando você enxergar aquele, enxergue você. Seu nome, sua identidade, seu CPF, seu sobrenome, seu endereço. Olha para essa pessoa aqui que não tem nome no Salmo 26. Pastor, por que o senhor está insistindo com isso? Porque eu estou falando de vaga aberta. O que o Salmo 26, alguém ainda está por aí, pelo amor de Deus. O que o salmista está dizendo é o seguinte: a vaga está aberta. Tem vaga no Salmo 126 para quem quiser ser aquele. Aquele que faz o quê, pregador? Aquele que leva. Aquele que? Muito fraco. Aquele que? Aquele que faz o quê, gente? Leva, né? Tá bom. Verdade. Vamos considerar que este envelope seja a semente do Salmo 126. Inclusive está até escrito semente aqui. Quem ainda está aí, diga amém. Estou acabando, de verdade. Semente na mão, semeador levando. Glória a Deus. Perguntas assim de natureza técnica. Não é pegadinha, não é para você pensar espiritualmente, não. Natureza técnica. Quem é mais forte? Eu sou o semeador, tá bom? A semente está na minha mão. Quem é mais forte? Eu ou a semente? Pode falar você. Vamos lá? Quem é mais forte? Eu ou a semente? Quem é mais pesado? Eu ou a semente? Quem tem mais resistência? Eu ou a semente?
É por isso que o Salmo 126 diz assim: você leva. Sim ou não? Sim ou não? Mas é todo dia? Será que é sempre? Ou será que tem vezes que os papéis se invertem? Como assim, pregador? Assim. De um jeito que você nem percebeu. Mas que já aconteceu nesse púlpito aqui dezenas, centenas de vezes. Que isso, pregador? Você tem certeza? Absoluta. De que você está falando? De dias. Onde o semeador mal conseguia sair da cama. Mas a semente foi lá. Puxou o edredom, deixou a luz entrar e disse: levanta. Ele olhou para ela e disse: hoje eu não consigo. Ela disse: se tu não me leva hoje, hoje eu te levo. Porque se você não sabe de uma informação, vou te dar agora. Nesse púlpito aqui, bem como em todos os púlpitos de todas as igrejas onde o evangelho é pregado, inúmeras vezes você viu semeadores que estavam sendo carregados pela semente, porque tem dia que a gente leva ela, mas tem dia que é ela que leva a gente. Tem dia que você conduz triunfantemente o seu propósito, mas tem dia que se não fosse ele para arrancar você da cama de manhã, você passava o dia inteiro coberto com a cabeça no edredom. Glória a Deus, que a semente é dinâmica, ela é levada por mim, mas tem dia que ela me diz: ei, pregador, levanta, você tem um compromisso comigo, alguém está te esperando, os sonhos não acabaram, as promessas não morreram, eu te faço levantar daí. Então levanta a mão para tu receber uma palavra. Se tu tiveres um propósito na tua vida, o dia que você não carregar ele, ele te carrega. Glória a Deus. É por isso que ninguém pode viver sem semear. Porque quem não tem sementes não consegue usufruir desta bênção. Qual pregador? A de ter alguém que o carregue no dia onde ele mal aguenta se levantar. Eu amo perceber que Deus resolveu colocar neste tema, neste assunto, neste elemento, semente, riquezas, grandezas, planos eternos. Semear é uma coisa tão séria, e eu fecho a Bíblia, que Deus semeou uma única vez. Não, pastor. Tinha um jardim inteiro com um montão de plantas de árvore lá. Significa que Deus semeou várias vezes. Não. A Bíblia é clara em dizer que Deus plantou o jardim. Deus não semeou o jardim, Deus plantou árvores adultas. Tanto Deus plantou árvores adultas que Deus ordenou a essas árvores que aí sim, a partir delas, elas produzissem semente. Deus não semeou, Deus não lançou semente, Deus plantou árvores adultas. Agora escute, eu disse a você que Deus semeou uma única vez, então que vez foi essa? Se prepare para você dar um glória. Alguém já disse um aleluia, já é um bom começo. Uma vez Jesus falou sobre a sua morte, e os discípulos ficaram sem entender, questionando, e o Senhor disse assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se o grão de trigo não cair no chão, se o grão de trigo não for lançado, se ele não for semeado, ele não pode se tornar a árvore que o Pai quer, para abrigar aqueles que o Pai quer que abrigue. Qual foi a única vez na história da humanidade que Deus semeou? Quando Ele semeou o trigo do seu Filho. E tinha que ser assim. Pergunte por quê? Porque o assunto semente estava presente no Gênesis, quando da queda do pecado, quando da queda do homem. O Senhor olha para a mulher, olha para a serpente e dá a sentença. E as sentenças são assim:
Eu porei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. A tua semente serpente vai ferir o calcanhar da semente dela. Mas a semente dela vai esmagar a tua cabeça. Então, desde o início, tudo estava atrelado, amarrado, codificado à semente. Eva e Adão pecaram, foram expulsos do Éden. E agora, Eva e Adão saem do Éden, mas Eva tem uma palavra. E qual é a palavra? Deus me disse que eu vou ter uma semente. E essa semente vai esmagar a cabeça daquela serpente que veio com aquela conversa, que eu caí naquela conversa, que me fez pecar, mas tem uma semente. Ah, tem uma semente, tem uma semente. Engravidou e disse, está aqui a semente. Caim. E como é que era essa semente? Podre. Engravidou de novo. Abel. E o que houve com essa semente? Morreu. Pastor, onde você quer chegar? Aí em você, que está se perguntando como Deus cumpre aquela promessa. Se uma semente é podre, a outra morreu. Você não está enxergando um meio para que Deus cumpra o que Ele disse que faria. Eva estava assim. Como vai haver a vitória sobre a serpente se eu não tenho mais semente nenhuma? Uma era podre e a outra morreu. Até que a Bíblia diz que Eva engravidou de novo. E pôs o nome do filho de Sete, que significa compensação. Se você pensa que está bom, vai ficar melhor agora, porque ela abre a boca e diz assim, por que Deus? Pastor, está em que livro na Bíblia? Porque Deus me deu outra semente. Quem é Sete para Eva? A outra semente que compensou, a que morreu e a que era podre. O que essa história ensina para nós? Que na vida de um semeador, toda vez que você pensa que não tem mais como dar certo, não tem mais como Deus te usar, não tem mais como a promessa se cumprir, sempre, eu disse o quê? Sempre, o que é que eu falei? Sempre virá uma compensação. Enquanto você estende a mão, eu libero sobre a tua vida uma palavra. Está vindo uma semente, ela tem nome: compensação. Eu não sei o que deu errado, eu não sei o que começou errado, mas eu sei que Deus está entrando esta noite na tua história para dizer: receba uma compensação, e através dela o que eu te prometi vai se cumprir. E quem crê, dê brados de glória a Deus e de aleluia. Pensei que era por ali, pensou demais. Ah, porque eu pensei que era ali, pensou demais. Você só está frustrado porque depositou as suas expectativas em semente que não eram as de Deus. A semente de Deus nunca foi Caim, porque era podre, nunca foi Abel, porque iria morrer, sempre foi Sete. Só que a gente é assim, aparece e diz, e é isso, Deus diz, não é. Aí você está dizendo, pastor, que bonito, né? Deus então deu a Eva o plano C. Não, Deus não tem plano C. Deus só tem plano A. Foi ela que pensou que era um, depois pensou que era outro. Deus sempre teve em mente Sete. Então escute o que eu estou te dizendo. Você pensou que era de um jeito, mas Deus sempre teve um único jeito na mente dele. E é exatamente isso que ele vai fazer. Quem acredita, fique de pé do seu lugar agora, glorificando, exaltando, bendizendo e enaltecendo ao nome do Senhor. Aleluia! Estenda a mão assim comigo. Porque sobre estas tuas mãos, Deus me trouxe para dizer, estou depositando uma semente de compensação. Sobre estas tuas mãos, Deus me trouxe para dizer, tudo aquilo que não deu certo,
não vai impedir de que eu cumpra o que eu te prometi. Está chegando, repita comigo, por favor, está chegando uma semente. Ela já tem nome. Compensação. E tudo que não deu certo não pode se comparar a tudo que vai acontecer de bom a partir de agora. Quantos selam comigo essa palavra? É no amém, é no glória a Deus e é no aleluia. Ah, meu irmão. Eu só preciso de 2 minutos para você entender que a única vez na eternidade, não estou falando em um ano, não estou falando em uma década, eu estou falando que a única vez na eternidade que Deus semeou. Da semente ele já deu bilhões, mas ele semear uma única vez. Será que você compreende que isso tem uma importância enorme? O que Deus semeou foi um grão de trigo. E esse grão de trigo, que é representado por Jesus, melhor, que representa Jesus, esse grão de trigo caiu na terra. Esse grão de trigo morreu. Esse grão de trigo esteve nas profundezas da terra por 3 dias. Mas ao 3º dia, numa manhã de domingo, esse grão se tornou uma árvore vitoriosa e poderosa. E ele está olhando para você amedrontado com a vida e dizendo: venha se abrigar aqui. Ele está olhando para você desesperançoso quanto ao futuro e dizendo: venha se abrigar aqui. Você não precisa deixar sua vida ir ao curso da sorte. Você teve um investimento que Deus fez por você e em você. Então entenda que o plano da salvação não te exclui, ele te inclui. Esse plano foi anunciado desde o pecado do homem, porque Deus não foi pego de surpresa. Então o próprio Deus, que for ofendido pelo pecado do homem, ele se proveu de uma maneira de reconciliar o homem a ele mesmo, e esta maneira é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Você não precisa e nem pode continuar andando longe de Deus. Você pode chegar para perto, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você entende que o plano da salvação foi concebido por você, para você. E você não precisa continuar sendo aquele que se apieda, aquele que se sente pequeno, aquele que se sente esquecido, aquele que se sente ser derrotado. Não, não, não. Venha ser aquele do Salmo 126. Venha ser aquele que luta e vence. Venha ser aquele que tem seus sonhos restaurados pelo poder de Jesus Cristo. Se você me ouve agora e nunca fez uma aliança com Deus, dentro de uma igreja evangélica, mas se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, compreendendo que Ele primeiramente se entregou por você, assumindo uma culpa que era minha e sua, morreu morte de cruz, mas não está dependurado mais no madeiro como figuram algumas imagens. Ele está vitorioso, sentado à destra do Pai. Ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Você quer se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo hoje? Você quer confessar diante do Senhor seus pecados, suas faltas, e quer ver uma nova vida com Jesus a partir desta noite? Me dê um sinal com a sua mão agora onde você estiver. Uma pessoa está me dando um sinal com a mão ali. Deus seja louvado. À medida que você me der um sinal com a mão, pode sair do seu lugar, vem aqui para que nós oremos por você. Onde você estiver, na esquerda, no centro, na galeria, basta você me dar um sinal com a mão, pode sair do seu lugar e vem até aqui, nós queremos orar por você. Aonde está você que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez hoje? Hoje. Você não precisa mais viver sobre o
peso da culpa. Jesus te chama hoje. Se você está afastado de Jesus e da igreja, e quer se reconciliar com a casa do Pai, tudo bem, querido? Você está bem? Você pode ficar bem aqui, junto com as outras pessoas. Você é bem-vindo. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe. Isso, que coisa boa. Você que está afastado de Jesus e da igreja, você quer voltar para a casa do Pai hoje? Você quer voltar a ser aquele que leva preciosas sementes? Não importa o que aconteceu, não importa, Jesus te chama, volte para casa agora, para a casa do Pai. Se você está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar para Jesus agora, sai do teu lugar e venha para o altar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde você estiver agora, me dê um sinal com a sua mão e venha. Isso. Não importa quanto tempo você está longe. Pastor, eu tô tão longe que até daí eu tô longe. Longe. Longe você está de Deus. Daí para cá é pertinho. Eu te espero, venha. Você só não pode continuar longe de Deus. Essa noite ainda, Deus quer te dar paz para deitar e dormir. Como há muito tempo você não dorme. Porque Ele vai encher teu coração de alegria. Uma alegria que tem nome na Bíblia. Alegria da salvação.